Agora, 8 horas e 52 minutos, nós seguimos ao vivo, como sempre, na televisão, na internet, no celular, no tablet, onde quer que você esteja, é sempre bom ter a sua companhia. A gente segue nesse mesmo assunto, mas trazendo um novo ponto de vista com ele, que foi citado agora na fala de Boris Casoy, dizendo que deveria ali, possivelmente deve ter algumas explicações, alguns argumentos a mais sobre essa movimentação no Ministério da Educação. Bruno Salles está conosco. Bruno, se batata quente existe, ela pousou dentro do Ministério da Educação. Bom dia, Elisa. Bom dia, Boris. Que responsabilidade, né? Já acordo aqui de manhã, um Boris Casoy pedindo a minha opinião jurídica. E, Elisa, o que eu posso te dizer é que eu estou perplexo. Eu estou cada vez mais perplexo com essas notícias que a gente vai recebendo todos os dias, principalmente, especificamente, essa notícia do Ministério da Educação. Elisa, a gente está falando do repasse do FNDE, que tem quase R$1 bilhão de orçamento. A gente está falando uma denúncia que veio já lá de trás de um suposto gabinete paralelo nesse Ministério da Educação. E a gente está falando de áudios que não foram negados pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que diz o seguinte: porque a minha prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam e segundo, atender a todos que são amigos do pastor Gilmar. E depois ele continua: foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Veja só a gravidade desse áudio, a gravidade dessas informações. Bom, alguém poderia dizer, olha, isso foi tirado de contexto, né? O ministro, na sua nota, sequer diz isso, sequer diz que foi tirado de contexto. Sabe por quê, Elisa? Porque o contexto é muito pior. O contexto é o contexto de denúncias da existência de um gabinete paralelo e de um prefeito dizendo que foi achacado por esses dois pastores, né? Segundo o Estadão, esse Gilmar, ele seria presidente de uma confederação de bispos do Brasil, né? Então ele seria aqui da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil. E o Arilton Moura seria assessor de assuntos políticos dessa entidade. Veja, são pessoas que têm representatividade, não são funcionários públicos e, segundo o levantamento também da reportagem, eles tiveram nesse último ano, nesses últimos 15 meses, 22 agendas oficiais, dentre as quais 19 foram com o ministro da Educação. Ou seja, eles estavam lá mais de uma vez por mês para despachar com o ministro. E quem conhece Brasília sabe o quão difícil é você acessar os ministros. Eram pessoas que tinham ali um trânsito muito fácil. Então, ontem ainda mesmo, o deputado Alencar Braga, ele faz uma notícia de crime ao Supremo Tribunal Federal e aqui respondendo até o querido Boris Casoy, fazendo a imputação de crimes de responsabilidade, que são aqueles crimes políticos que podem ser cometidos pelos ministros de Estado, né? O artigo 7º diz que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos individuais, servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder. E ele também imputa crimes comuns, né? Aqui seria a advocacia administrativa, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública e mesmo a prevaricação, né? Que é deixar ou retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Mais do que tudo isso, Elisa, quando a gente vê um caso desse, essa perplexidade faz a gente se perguntar como é que a gente chegou até aqui. Como é que a gente chegou em um governo em que a gente vê mais e mais gabinetes paralelos? Como é que a gente consegue ver uma administração pública que mais e mais está se utilizando para interesses privados, o erário público, a coisa pública, o interesse público sendo desviado para os seus próprios interesses? Às vezes, Elisa, e desculpa eu estar aqui nessa manhã tão pessimista, parece que de uns anos para trás a gente morreu. Parece que o Brasil morreu,
Parece que a gente está vagando em um purgatório, tentando entender o que está acontecendo, sem nenhum pingo de esperança, porque acontecem as coisas, a gente já viu isso acontecer de uma forma nefasta, macabra, durante a pandemia, e nada acontece. E não tem nenhuma responsabilidade, nem responsabilidade jurídica, nem responsabilidade política. E aí a gente se pergunta o que está acontecendo com a população. Essa população que alguns anos atrás, aqui na Avenida Paulista, saiu para reclamar de um aumento pequeno da passagem do ônibus, mas que nesse momento se mantém de uma maneira quase letárgica. O que está acontecendo? Será que o Brasil morreu mesmo? Eu espero que não. Eu espero que a gente possa terminar esse comentário aqui, Elisa, com um pouco de otimismo e saber que a gente tem um futuro pela frente para que essa completa tomada da coisa pública possa ser de alguma forma desfeita. E para isso, a gente precisa das instituições, precisa das autoridades, mas a gente precisa desse despertar da nossa população. Elisa. Bruno Salles, e a opinião aqui no Liberdade de Opinião é um assunto tão sensível, não é, Bruno, que nós poderíamos ainda estender com mais perguntas, não é? Mais aspectos, mais interpretações, né? Estou à disposição. Pois é, compreender exatamente se essas funções existiam, independentemente de serem pastores ou não, né? O primeiro problema é existir alguém que presta algum serviço e que não está ligado oficialmente ao ministério e que supostamente está prestando um serviço. Está ou não recebendo para fazer isso? Se está prestando esse serviço, está prestando esse serviço, recebendo o que em troca? Se existe algo em troca? Então tem uma complexidade que só uma investigação, não é, Bruno? Daqui para frente vai poder determinar o tamanho do problema e até avançar para as questões aí sim, não apenas de existir um intermediador. São pastores, ok, então é um segundo passo. Por qual motivo são pastores? Isso tem a ver com o presidente da República? Não tem? É uma complexidade que só uma investigação é capaz agora de iluminar esses fatos, né? Elisa, sinceramente, essa circunstância deles serem pastores, na minha opinião, é um detalhe irrelevante. Eles podiam professar qualquer tipo de religião, podiam ser Hare Krishna, podiam ser de religiões de matrizes africanas, do candomblé, da umbanda. Isso não importa. Não importa se é militar, não importa. Desde que a pessoa esteja cuidando da coisa pública e seja da administração pública, porque nós entregamos a coisa pública a pessoas que estão investidos de um cargo. Eu não posso entregar a coisa pública, salvo raras exceções contratuais que a legislação prevê, a uma pessoa que é um ente privado. Eu não posso fazer isso. Então, não importa se é pastor, não importa se é evangélico, se é cristão. O que importa é por que uma pessoa que não é um funcionário público, que não exerce um cargo, está negociando verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação. Essa é a pergunta fundamental. Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E por que está cobrando para isso? Está de fato cobrando para isso? Segundo o prefeito, esse sim, um funcionário público eleito, investido da função pública, disse que sim, está cobrando em peso de ouro, 1 quilo de ouro, mais de 300 mil reais. Nós precisamos de muita investigação ainda, Elisa. Obrigada, viu, Bruno Salles?